Hey galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco nossa corrente do conhecimento e do bem não. Professor Léo na área, de muito bom grado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like qualificado e de compartilhar com todos que vão arrebentar no Enem, obtendo assim um excelente resultado. Muito obrigado pela atenção. Hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa playlist acerca dos clássicos da sociologia. Estamos falando ainda sobre o grande Émile Durkheim e hoje nós vamos correlacionar alguns dos seus conceitos com o nosso contexto de pandemia da Covid-19, beleza? Por isso que nós estamos falando aí sobre as pandemias de Émile Durkheim, entre o fato social e o novo normal, belezinha? Vamos para a aula final? Novo normal é uma expressão que tem sido utilizado aí pelos meios de comunicação, pelas pessoas de maneira muito corriqueira nos dias de hoje. E nós vamos trabalhar algumas perspectivas sociológicas, alguns conceitos de Émile Durkheim que dialogam com essa nossa nova realidade. Temos aqui algumas imagens, algumas adaptações aí, algumas novas versões aí, da obra da grande Tarsila do Amaral. Temos aqui alguns fatos sociais modificados, uma festa de aniversário, uma pessoa lanchando aí numa praia, pessoa fazendo compras pela internet, pessoas se cumprimentando de maneira diferente. Como Durkheim dizia, a nossa consciência coletiva, a consciência coletiva de uma sociedade, ou seja, o conjunto de valores, de práticas, de aspectos morais e afins, acabam sendo mais importantes do que as consciências individuais, o conjunto das consciências individuais. E isso explica, no primeiro momento, essas mudanças tão profundas que nosso mundo, a nossa sociedade vem vivenciando de uma forma muito peculiar nesse contexto aí desse ano de 2020. E os nossos primeiros conceitos, antes de falar deles, devemos lembrar sempre que essa aula está embasada aí na sua matriz de referência, na competência diária 4, beleza? Mais especificamente aí na sua habilidade 16, na sua habilidade 19, as habilidades da competência 4, tudo bem? Primeiro nós vamos falar sobre a divisão do trabalho social. Alguns autores colocam divisão social do trabalho, mas o nome do livro é Divisão do Trabalho Social, de Émile Durkheim, um livro que ele escreveu em 1893, faz um bom tempinho. Nesse livro, ele enxerga de algumas formas a divisão social do trabalho. Lembre-se que Durkheim era um funcionalista, um positivista, mas um funcionalista. Então ele enxerga que a verdadeira função da divisão social do trabalho é manter a coesão. Sempre que se falar da sociologia de Durkheim, a palavra coesão e harmonia social sempre vai estar em evidência, beleza? Não é só para aumentar a produtividade, porque se você encara só sobre esse aspecto, é um aspecto negativo. Aí você vai acabar gerando o que Max Weber chamou lá mais à frente de desencanto. Então, mas você vai criar o quê? Novos vínculos. Vínculos entre indivíduos que vai transformar o grupo em algo coeso. Beleza? Anote aí uma palavrinha muito importante. Isso gera interdependência. Interdependência. As pessoas são interdependentes. Você vai criar um vínculo, tá? E aí você observa uma nova forma de solidariedade, tá? Porque ele enxergou nessa obra que nas sociedades mais simples, que é chamado por muitos de sociedades primitivas, eu não gosto muito particularmente dessa expressão, mas naquelas sociedades em que você tem pouca divisão social do trabalho, como nas sociedades, por exemplo, que os europeus encontraram aqui, as comunidades nativas da América, a do Brasil especificamente, se tinha pouca divisão do trabalho, você tinha uma solidariedade mecânica.
as pessoas eram unidas por vínculos mais fortes, as pessoas eram unidas, né, por um sentimento religioso, o sentimento social, mesmo que sem uma divisão muito clara de trabalho, era mais forte a união. Nas sociedades, das sociedades industriais, você observa o que? É o que o Durkheim percebeu no livro. Você observa a solidariedade orgânica, essa já é baseada no consenso, beleza? A partir da Europa ali do século XVIII, século XIX, essas sociedades são marcadas por uma intensa divisão, que produz o quê? Uma intensa especialização de funções, que é capaz de levar um indivíduo a se sentir como parte do coletivo. Cria uma coesão e integração, porque tem interdependência. E quando você vivencia um contexto como nós estamos vivendo de pandemia, essa interdependência entra em crise, né? Seja pelo isolamento social, que hoje em dia nem tantas pessoas estão seguindo assim, né? Mas você cria uma desregulamentação desse mundo, dessa sociedade. E isso gera problemas tanto sociais quanto econômicos, quanto problemas psicossociais também, que nós vamos ver aqui mais à frente do vídeo, beleza? Aqui só para ficar bem claro, essa imagem. Lembra que o Durkheim, seguindo o organicismo de Augusto Comte, ele também compara a sociedade com um organismo. Tranquilo? Olha, na solidariedade mecânica, os indivíduos se diferem pouco e partilham o mesmo valor e sentimentos. Na orgânica, a parada é mais complexa. As sociedades são mais complexas e acabam se dividindo e se definindo pela divisão do trabalho social. Outro conceito que a gente trabalhou lá no nosso vídeo sobre o Maroon 5 e o Wesley Safadão foi o fato social. Então aqui é o conceito principal de Durkheim, inclusive é o conceito que deve ser utilizado na sua redação. Aqui nós vamos ver uma especificidade, né, um recorte maior aí do conceito. Fato social normal e o fato social patológico, beleza? Então a gente tem o fato social. Lá vocês já se lembram das características. Quem não viu aquele vídeo ainda, dá uma assistidinha lá depois para ver a coercitividade, a generalidade e a exterioridade. Fato social normal, aqueles que não extrapolam ou ultrapassam os limites dos acontecimentos mais gerais da sociedade e que tem que ter as três características. Tem que ser coercitivo, geral e externo, que a gente já viu no vídeo anterior. Ele acaba refletindo valores, condutas aceitas pela maior parte da população. Tá? Ele está dentro da chamada consciência coletiva, tá? Os valores morais, culturais, enfim. E o patológico, que é o que nós estamos vivenciando nesse exato momento de pandemia, são aqueles que se encontram fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente e que causam problemas sociais de variadas montas. Eles, como as doenças, por exemplo, surtos epidêmicos ou pandêmicos nesse caso, são considerados transitórios e excepcionais. Tudo aquilo que é acidental e é transitório. Né? E que, nesse período, acaba produzindo vários efeitos extremamente nocivos para a nossa questão de sociabilidade. É fake ou é fato? Vamos dar alguns exemplos aqui. Os relacionamentos, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas o número de divórcios na pandemia aumentou assim de uma forma impressionante. Em algumas cidades, tipo, aumento de 211%. Só dá uma olhadinha no G1 lá que vocês vão ver, tá? São muitos, sim, um número extremamente alarmante. E aí você pode ter vários fatores ligados aí ao fato social patológico, né, da pandemia, como o estresse, como a ansiedade, a convivência mais constante, né, pessoas saindo menos, ficando em casa, o que gera também outros
Outros fatos sociais patológicos, como o aumento da violência contra a criança, aumento da violência contra a mulher, que a gente vai falar aqui um pouquinho na frente também, o desemprego já na esfera econômica, né, o fato social patológico se aproxima muito do fato social total lá do nosso querido sobrinho do Durkheim, Marcel Mauss, tá? Porque ele acaba gerando efeitos na cultura, na economia, na política. Olha, alteração nas relações de trabalho. Esse ano foi a primeira vez que tivemos greve nacional de entregadores de aplicativo, né? Rolou em julho, aí dia 1º de julho, mais em São Paulo, mais em várias capitais também. A violência contra a mulher, né? Tem alguns dados aí, ó. Março de 2020 aumentou 29,2% em relação ao último ano. E o nosso estado do Amapá, infelizmente, tem vivenciado também números alarmantes, né, de violência contra a mulher, de feminicídio. E aí, a gente pode evoluir para o conceito de anomia, que é o conceito com o qual eu quero finalizar esse encontro aqui com vocês. Então, nós falamos sobre a divisão do trabalho social, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, o fato social patológico e a anomia. A anomia é o caos social, é o estado no qual temporariamente as normas, valores e regras, né, são transformadas de maneira muito intensa ou deixam de existir. Tá? É um estado que ele começa a se tornar mais comum com o advento do capitalismo, a tomada da razão. Tá? E nesse estado de anomia, quando rola uma situação de anomia, segundo Durkheim, as relações sociais, assim como a divisão do trabalho, gera mais conflito do que solidariedade. Por quê? Deixa de existir uma correspondência entre as regras jurídicas e morais e as condições geradas pelas transformações das relações sociais. É só você lembrar dos tipos de suicídio do Durkheim, né? O suicídio anômico é um deles. Né? Só você lembrar um estado de anomia muito recorrente nas provas do Enem, que é a crise de 29, né? O famoso crack da Bolsa de Valores, ocorrido nos Estados Unidos em 1929. Beleza? Então, nós torcemos muito para que esse estado não chegue a se aprofundar numa anomia social. Beleza? Muito obrigado de coração pela atenção. Fique conosco na Central do Enem. Estamos todos juntos, porque essa vitória é tua e ela certamente vem.